Oi, turminha, mais um dia aqui. Turminha, vocês gostaram, né? Comecei hoje diferente o programa. Vocês viram que eu mudei até meu look hoje, coloquei um batomzinho vermelho para receber a minha convidada de hoje. Que o bate-papo vai ser, assim, sobre uma coisinha muito gostosa. Comida. Tô com a Gigi Vilela aqui, Giovana Vilela. Minha amiga de anos. De anos da vida. Ela é criadora de conteúdo digital sobre comida. Ela também é chefe de cozinha, mas ela se formou em artes plásticas na faculdade. Eu fiz artes plásticas e depois... Eu não me formei, não acabei a faculdade de artes plásticas. Giovana, depois... você largou, Giovana? Larguei. Para com isso. Larguei. Depois fiz psicologia, fiz ainda marketing na Califórnia, com a Aninha Raia, né? Porque você conhece a Aninha Raia também. Sim, coach. Sim, e agora... Aí depois fiz health coach. Aí sim, fiz health coach, me formei. E agora eu tô fazendo pós-graduação em neurociência, enfim. Nossa, amiga, a gente vai falar vários assuntos aqui. Nossa, você vai falar de tudo. Vamos. Terapia na comida, tudo. Sensações, texturas. Tudo. Tudo que é bom, que não é. Ô, Gi, eu vou começar a perguntar uma coisa curiosa aqui que a gente estava falando antes, sobre a história de Leonardo da Vinci. Que ele era chefe de cozinha? Sim, ele foi chefe de cozinha. Ele foi chefe, ele era, né? Ele foi chefe de cozinha. Mas o que eu acho muito interessante da comida é que ela permite com que a gente fale sobre qualquer assunto, né? Se você pegar, todo mundo come. E o Leonardo da Vinci, como um bom curioso e gênio que ele era, ele tinha curiosidade sobre tudo. Então ele explorava a comida. E ele era apaixonado por formas diferentes de fazer as coisas, incluindo comida. Ele cozinhava. Ele cozinhava e ele fez várias invenções, inclusive uma máquina de cortar macarrão. Mas o que acontece? Na época que, acho que ele tinha 18 anos, ele morava em Firenze e ele resolveu que ele queria trabalhar no restaurante. E, curiosamente, os 3 cozinheiros do restaurante morreram envenenados. Fala sério? Sim. Naquela época, eu acho que era mais normal, porque tinha várias coisas de bactérias, eles não eram muito higiênicos, enfim. Sim. E aí ele conseguiu virar o chefe do restaurante. E foi um fracasso. Foi um fracasso. Foi um fracasso, porque o Leonardo da Vinci... Se ele não fracassou, sabia... você pode fracassar também. Exatamente. Por que foi um fracasso? Porque ele fazia comidas, esculturas vegetarianas, ele era vegetariano, e não era tão preocupado assim com o sabor da comida. Entendi. Enfim, foi um fracasso, mas ele não se rendeu. Ele resolveu, junto com o amigo dele, Botticelli, que também adorava comida, resolveram abrir um restaurante deles, chamava As Três Rãs. Nossa. O restaurante deles era tão complexo que o menu era escrito da direita para a esquerda. E para ajudar, o Botticelli fazia uns desenhinhos ilustrando a comida. Mas ainda assim, foi um fracasso. Então, chocada. Ele resolveu... Os bonequinhos gordinhos, né? Porque ele desenha, né, uns gordinhos, então, não é ele isso? desenhava as comidas que eu imagino que não eram assim tão apetitosas. Eram só lindas. E aí, o que ele fez? Ele foi trabalhar como mestre de cerimônias de um nobre da época. O Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci. Tá. E ele foi um dos precursores do que a gente chama hoje de etiqueta, de regras à mesa. Por quê? Ele se incomodava muito. Naquela época, ele cuidava dos banquetes, né? Daqueles banquetes maravilhosos. Sim, de realeza. Realeza. Só que a gente não imagina como eram os modos das pessoas. E ele tem um manual, que está até hoje em São Petersburgo, se não me engano, no museu. E o manual dele tinha regras assim, uma delas era não limpar a boca no vestido, na roupa do vizinho. Vai! Outra, porque as pessoas, elas não tinham essa noção, então elas limpavam na roupa. Tinha outra que era não cuspir, ou se você for fazer necessidades, sair da mesa. Gente... Tá falando sério, gente? Sério, sério, isso existe, está lá. Eu acho que chama Manual Romanov, eu não me lembro o nome exato, mas é uma coisa assim. Não existia guardanapo? Ele que inventou, mas eu vou chegar lá. O que acontece? As pessoas tinham uns coelhos que eles amarravam no pé da mesa vivo e as pessoas limpavam a boca, as vestimentas pela pele dos coelhos. Gente, não esse existia programa guardanapo. E aí o que Leonardo resolveu fazer? Bom, vamos tentar amenizar isso. Eu vou fazer uns pedaços de papel, de pano. Então ele pegou uma toalha, cortou uns pedaços e falou, pronto. No próximo jantar a gente vai resolver isso. Colocou os pedacinhos de guardanapos, né? Que não eram guardanapos na época. O que as pessoas faziam? Limpavam a boca. Não limpavam a boca, mas eles pegavam o guardanapo para guardar as comidas, colocar no bolso, para levar para casa. Sentavam em cima. Eles não limpavam a boca. O guardanapo só virou guardanapo quando a Catarina de Médici foi para lá, pegou esses pedacinhos que ela chamava de garde-nappe, que é pequena toalha. Sim. Bom, não sei falar francês, mas eu sei que era Tá valendo. Ninguém sabe aqui, mas tá valendo. E na França
foi considerado o guardanapo, mas quem inventou foi o Leonardo da Vinci por conta desses banquetes do Scorza, que era um duque italiano. Não acredito. O que mais que ele inventou? Então, ele tem várias invenções, né? Ele inventou uma máquina que era usada para cortar macarrão. Ele inventou uma máquina que é muito parecida com o que a gente tem hoje, que é o nosso liquidificador, com o forno. Muitas coisas que a gente usa hoje, elas são muito parecidas com com as ideias que ele teve. O forno também? O forno também. Ele tinha um forno que é tipo um forno elétrico. Não era elétrico na época, mas era carvão. Era carvão, mas era um forno lenha, né? Sim, que dava essa ideia do forno que a gente foi produzir depois. Mas... Não era forno a lenha? Era forno a lenha, sim. Mas tinha os... Mas tinha um buraquinho, enfim. Nossa, esqueci o nome daquilo lá, gente. A cabeça tá boa hoje. Mas ele inventou... As bocas. Até o sanduíche dizem que ele inventou, porque num dos diários dele foi encontrado uma frase que era mais ou menos assim: eu quero juntar a carne ao pão, mas não sei como chamar, como dar o nome a isso. Então, assim, esse formato também foi atribuído a ele. Enfim, ele era um gênio, né? Mas acho que dessa história a gente tira que até o Leonardo da Vinci foi um fracasso em muitas áreas. Imagina se ele tivesse parado e dado bola porque os caras lá falaram da comida dele. Não, ele continuou em frente. Ele continuou em frente. Mas mudou de profissão, mudou, né? mudou. Mas ele virou pintor, entre outras coisas. Exatamente. E teve o Nostradamus também, que tem uma história parecida. Não sabia. O Nostradamus, além de ser profeta, né? Ele também era formado, ele estudou farmácia. E ele trabalhava muito com remédios, remédios naturais, geleias, comida. Só que ele acreditava, gente, isso há 500 anos, isso foi 1500 e alguma coisa, que as coisas tinham que estar conectadas. Então, ele tem um livro famoso que fala sobre receitas de remédios caseiros, cosméticos. Jura? Cosméticos e comida, e geleias. Ele tinha uma geleia de cereja que era super conhecida. Então, e isso pode ter sido uma das causas por ele ter tido sucesso na época da peste. Porque na época as pessoas tratavam a peste com alguns tipos de medicamentos que acabavam detonando o corpo. Então as pessoas não sobreviviam. E ele usava esses medicamentos naturais que acabava fortalecendo o corpo. Então, algumas pessoas com o corpo mais forte conseguiam se livrar da peste. Então, eu acho muito interessante esse ponto, você usar a comida para contar história, para aprender, para falar sobre inúmeras outras coisas. Acho que é isso que me fascina na comida. Não, a loucura. E daí, o seu Instagram, você fala todos os tipos, todas as histórias, todos os tipos de receita, e também essas coisinhas que você contou pra mim. Tô colocando pitadinhas disso, porque assim, eu sempre fiz muitas receitas, e as receitas a gente já sabe como é que elas vão, elas funcionam. Sim. Mas eu acho que é importante a gente ter essa consciência gastronômica, né? E entender a comida como um fator cultural também. Você cozinha, você come o que você cozinha? Eu como que eu cozinho todos os dias, mas sério? eu adoro que cozinhem pra mim, assim, adoro. Mas será que alguém vai chegar ao seu nível, assim, todas essas exigências? Eu não tenho tantas exigências, tá? Então, você acredita? Vamos lá, você come glúten, lactose, você é vegana, não é? Eu como tudo. Eu como tudo. Eu acho que, pra mim, é importante pensar o seguinte, na minha rotina, eu dou prioridade porque eu acho saudável. Então, na minha casa, eu não como carne porque eu não gosto muito de carne, mas se eu for num restaurante, num churrasco, eu vou comer a carne, mas eu prefiro comer menos quantidade com maior qualidade. Então, se eu for comer uma carne, eu prefiro comprar uma carne que seja de um pasto que foi alimentado, de um boi que foi alimentado com pasto, que eu sei de onde vem, do que comer... Exatamente. Então, assim, glúten, eu acho difícil falar, eu acho que faz mal ou faz bem. Em geral, o glúten é uma coisa que não é legal pro seu intestino, né? Porque ele interfere nas paredes, enfim. Mas, se você pega um pão que foi feito de uma farinha de trigo moída num moinho de pedra, e aí ficou fermentando, e as bactérias fizeram a digestão. Um pão de fermentação natural, por exemplo... sim, mas aqui pouca gente que faz. Exato. Né? Então, assim, depende muito. Você tem consciência, né? Não comer glúten depende só quem é alérgico ou intolerante, exato, né? Celíaco. Exato. Então, eu acho que assim... Lactose igual, né? Lactose igual. Eu não tenho extremismos. Eu acabo evitando, né? Leite, a única vez que eu tomo leite é que eu adoro comer pipoca tomando leite. Sabe-se lá? Que coisa estranha, Giovana. É que minha família é de Minas, você sabe. Eles têm essas manias. Mas o que tem a ver pipoca com leite? Não tenho a menor ideia como pipoca com leite. Leite e a outra da vaca? Leite da vaca. Nem eu acredito que eu como isso. Mas tá dentro de mim, eu aprendi criança. A outra coisa é leite com farinha de milho e goiabada. Credo, Giovana do céu, eu tô chocada. Eu também tô.
Mas tem gente que tem essas estranhezas, né? Então, no paladar. e dizem que as pessoas, elas se conectam umas às outras, se atraem por questões peculiares umas das outras. Gente, eu tô rindo então, aqui. Pensem quais são essas coisas peculiares. Vai comer essas coisas estranhas. Sim, você vai chegar com o namorado lá, em vez de pedir uma pipoca com guaraná, por favor, um leite de vaca. Não, eu como só em casa, isso escondido, né, gente? Também não vou chegar no restaurante e pedir um leitinho com pipoca, que não vai rolar. Por favor. Olha, eu vi um story seu, na verdade foi até um Reels, né? Que causou, eu quero falar sobre essa polêmica. Qual azeite é bom para cozinhar? Então, esta é uma polêmica, mas eu acho que não deveria ser muito uma polêmica, porque eu gosto de partir do princípio de como as coisas são feitas. Então, em teoria, acho que todo mundo concorda que óleos vegetais, por serem ultraprocessados e refinados, não são uma boa opção, certo? Então, já tiramos isso. O azeite, como que ele é feito? Ele é um suco de fruta prensado, espremido a frio. Então, você pega a azeitona, coloca numa prensa e sai. Então, esse azeite, feito com azeitonas de excelente qualidade, é o azeite extra virgem, que tem polifenóis, que tem tudo aquilo que as pessoas falam. E esse tipo de azeite, se ele for aquecido, isso não sou eu que estou tirando do nada, tá? Tem pesquisas científicas, até 200 graus, ele não vai perder todas essas características que fazem com que ele seja bom para a saúde. Ele não vai ficar tóxico, ele não vai se tornar tóxico. Depois, esse é o azeite extra virgem. Aí a gente tem o azeite virgem. O azeite virgem, ele não é feito da mesma forma que o azeite extra virgem. Né? Ele não é extra virgem porque ele pode sofrer aquecimento. As azeitonas são outro tipo de azeitona, elas podem ter sido oxidadas. Então ele não tem as mesmas características do azeite virgem. As propriedades que o outro. E aquele outro azeite, que é o que dá polêmica, que as pessoas falam, você tem que cozinhar com esse, que é aquele da tampinha vermelha, que é o azeite, tem o azeite tipo único, isso aí, azeite único. O azeite tipo único, o que acontece? Ele é feito de azeitona, mas ele é refinado. Então, ele passa pelo mesmo processo que os grãos, que o de soja, de canola. Então, provavelmente, ele deve até ser um pouquinho melhor do que o azeite de canola, porque ele é feito de azeitona, mas ele perde as propriedades, porque ele foi refinado, ele passou por um processo químico gigante. Então, é claro que não dá pra você falar, olha, gente, vamos todo mundo cozinhar com azeite extra virgem, porque é mais caro. Mas, quando a gente tá falando de saúde, o azeite extra virgem é o único saudável para cozinhar. Entendi. O que eu entendi foi que eu achei que o extra virgem era bom, que o outro era menos, mas também, né, tem gente que só pode comprar um ou outro. Mas, quer dizer, mas o único era para cozinha. Então, não é para cozinha. Eu até entendo que eles falem que é para cozinha, porque ele é um azeite mais barato, ele, em teoria, ele foi... não é? Achei que esse pudesse aquecer mais do que o extra virgem. Não, ele pode, porque ele não vai mudar, ele já é ruim, né? Então, entendi. Ele já é um azeite, ele não vai mudar as características dele, as características estão lá. E outra coisa que acontece é que colocam muitas vezes, junto com ele, para ele ter um cheirinho de azeite, um pouquinho do azeite extra virgem para dar um cheiro de azeite. Entendi. E, eu não sei se você sabe, mas o azeite é um dos alimentos, se não o alimento mais fraudado do mundo. Não. Do mundo. Porque como o azeite é um alimento caro, as pessoas fraudam. Então é muito importante você saber como escolher o azeite. Então, às vezes você vai lá e vê um azeite barato. Tá errado, gente. Azeite não é barato. Não dá para um azeite extra virgem de boa qualidade ser muito baratinho. Aí você vai ler nos ingredientes, tem o quê? Tem óleo de soja... azeite tem que ter azeitona. Se tiver mais do que azeitona, não é azeite. Entendi. Então, o azeite tem essa questão de... Nossa, tem o genérico? Tem o genérico e tem aqueles que a gente tem que desconfiar. Acho que a gente tem que sempre ir por esse lado. Pensar não porque uma coisa é tão cara, mas por que será que isso aqui tá tão barato? Né? Porque muitas vezes é difícil fazer um produto. Imagina, o azeite, ele vai lá, colhe a azeitona. A verde é um processo super complexo. Como que vai fazer uma coisa dessa ser tão barato, né? Então entendi. E outro assunto polêmico também. Tati, adoro uma polêmica. Gente, eu quero polêmica aqui no programa. É sobre o salmão. Me explica. Eu achei que o salmão fosse laranjinha. Você vai me explicar melhor, você vai explicar pro pessoal de casa, já me explicou mais ou menos, e eu falei, não, calma que você vai explicar aqui nas câmeras, que eu quero que todo mundo escute. Bom, o salmão, ele é um peixe saudável, aquele salmão que vive no Alasca, nas águas geladas. E ele tem essa cor laranja porque ele se alimenta de crustáceos, de camarão, enfim.
Então, quando você coloca o salmão num cativeiro, como é o caso, o salmão que chega ao Brasil, a maior parte do salmão, acho que, sei lá, 90%, vem do Chile. E como que ele é feito, essa produção? Eles têm tanques gigantes, alguns deles são no mar, outros em outro lugar. Eles colocam esses peixes lá, esse salmão. E para ele ficar laranja, da cor dele, eles têm que colocar corante. Porque ele vem branco? Ele nasce branco, ele nasce um peixe normal, ele não é dessa cor. Então tem 2 tipos. Só que lá eles não comem crustáceos. Só que lá eles não comem, não tem camarão no tanque, na fazenda. Não tem crab. Não tem crab, eles não colocam. Eles estão chinks. Aí eles colocam corante, mas eu acho que nem é esse o pior problema. O salmão, eles ficam muitos no mesmo lugar. Então, eles tendem a ter muitas doenças. Para evitar isso, eles dão antibióticos. Nossa. E aí, claro que tem gente que fala, mas antibiótico não faz mal. Sei lá, eu não me sinto muito confortável em me alimentar com um produto que tenha muito antibiótico. Eu também não. Outro ponto sabia disso. que eu acho bastante relevante é que ele está meio que destruindo a área onde ele fica. Por quê? O salmão não é um peixe que naturalmente existe no Chile. Lá não existe salmão. Então, o que acontece? Tem esses tanques e pode acontecer de ovinhos de salmão ou de peixes. Enfim, pode acontecer do peixe escapar. Quando esse peixe escapa no meio ambiente, ele não tem um predador. Então, ele vai comer tudo que está ao redor dele. Ele vai desequilibrar totalmente. Então, além dele não ser uma boa opção para a gente, ele é uma péssima opção se tratando de sustentabilidade para o ambiente que ele está. Mas o meu ponto não é assim, para de comer salmão. Claro que não, mas... É você entender, tá? Então, se o salmão não é saudável, ao invés de você ir lá e falar, hoje eu quero ter um dia saudável, eu vou comer um salmãozinho grelhado. Come um peixe brasileiro. A gente tem quase 8 mil quilômetros de costa. Então, a gente tem muitos peixes. Tipo quais? Putz, olha, eu fui agora para a Amazônia e eu vi, acho que uns 20 peixes que eu nunca tinha visto na vida. Então, a gente tem, sei lá, tem pirarucu, tem pintado, tem filhote, dourado, robalo. A gente tem muito peixe de mar e de rio. Mas eu entendo essa dificuldade porque é claro que chega muito mais nos mercados o salmão, porque é uma tendência das pessoas preferirem o salmão. Então, eu acho que é um movimento que ele tem que acontecer aos poucos, as pessoas pedirem. Entendi. Porque, pô, a gente tem tudo isso no Brasil. Aqui a gente não cria, a gente não tem os tanques. Eu acho que a gente tem, mas eu não sei. Eu não pesquisei muito a fundo, mas eu não acho que a tilápia seja tão saudável assim. Eu não sei. Mas como a tilápia é feita em cativeiro, eu não sei se tem alguma opção saudável. Mas a tilápia... Eles pegam a tilápia e eles colocam corante e vira o salmão também. Então, é a truta. Salmão. A truta. Tem muitos salmões que é isso. Truta, não é tilápia. Tilápia é bom, viu? Tilápia é bom. A truta tem até, acho que se não me engano, em Campos. Eles tentaram fazer um lugar, porque ele precisa de um lugar frio. E fizeram essa truta salmonada. Então, também tem aquela coisa de você achar que tá comendo salmão e comer a truta. Mas acho que todo mundo que vai no japonês tá achando que tá comendo salmão, mas muitas vezes não é. E por isso que eu acho que é importante a gente ter essa consciência e principalmente um pouco de cultura gastronômica, né? Entender, vem cá, por que eu tô comendo só salmão? Será que eu não posso aprender a variar um pouquinho aqui, ter uma diversidade na minha alimentação, né? Experimentar novos peixes. A gente conhece os mesmos, atum, que também vem de fora, né? Tem atum aqui, acho que em Camusim tem. Em Camusim, é bem perto de um lugar que eu faço kite, então eu sei porque eu passei por lá. Camusim fica no Ceará, é um dos maiores portos de salmão. De salmão, não, desculpa, de atum. Então, em Camusim, o atum chega, mas o melhor atum que chega lá é exportado. Então, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Por que a gente manda embora do Brasil tudo que a gente tem de melhor, né? Não sei, que verdade. É o atum, as nossas comidas, tem, sei lá, tem castanhas. Eu visitei umas empresas de castanha e as melhores eles mandavam para exportar. Eu não sei se é uma coisa da gente brasileira não dar valor ao que a gente tem aqui. Acho que é. Né? Eu acho que é, porque a gente tem essa fissura, essa fascinação. Tudo que vem de fora, a gente tem coisas maravilhosas. Quero um tartufo. Gente, a gente tem tucupi, a gente tem milhões de coisas no Brasil. Você, demais, eu também amo o tartufo. Mas vai comer o tartufo quando você estiver num lugar que tenha o tartufo. A gente tem muitas coisas incríveis. A gente não conhece nem nossas frutas. Gente, bacuri. Verdade. Eu que trabalho com isso, fui provar bacuri agora. Bacuri eu não sei qual é. É uma fruta muito boa. Nossa, maravilhosa. Eu sei qual que é. Mangostim. Ai, adoro mangostim, adoro. Eu sei umas frutas. Eu até coloquei umas frutinhas aqui. Eu vi, né, gente? Ela pensa em tudo. Temos até frutinhas para dar essa vibe sustentável. Você, falando em tartufo, você gosta de azeite trufado? Eu sei que ela não gosta, por isso que eu tô falando. Não, gente, eu não gosto de azeite trufado, porque eu acho que quando você cozinha muito bem, você vai fazer um prato incrível.
você não precisa de artimanhas para substituir o sabor daquele prato. Então, começa que eu acho que Nossa, já vi que vai ser polêmico isso. Vai. Eu considero que um bom chefe, na minha opinião, na minha humilde opinião, não precisa usar azeite trufado para fazer um super prato. É diferente você fazer um espaguetinho, um tagliolini, um ovo, que combina com o azeite trufado, do que você sair colocando azeite trufado em tudo. Então, eu acho assim... Primeiro, eu não acho legal você achar as coisas cafonas, porque eu acho que é uma opinião muito pessoal. Mas, se você for me perguntar, existe alguma comida cafona? Eu iria falar que é azeite trufado. Porque, entendi. Primeiro que os azeites trufados que a gente encontra no Brasil, nem trufa tem, né? Eles têm uma essência. E tudo que é essência não é verdadeiro. O extrato é feito da própria coisa. A essência é um cheiro de gás. Então, eu passo nos restaurantes japoneses hoje em dia, eu sinto aquele cheiro. Eu não consigo entender. Você pega uma vieira fresca, linda, taca o azeite em cima... Come a vieira, gente. Come pão salzinho. É verdade. Então, eu acho que essa questão do azeite trufado é uma coisa que exige um pouco de conhecimento, de você aprender o paladar também. Porque eu acho que paladar se aprende, né? Então, mas é o que a gente estava falando. Paladar vem da infância, né? Total. Então, a gente foi... Não sei... Eu acho que a gente não foi muito preparado na nossa infância. Talvez a gente sim, porque a gente na nossa época não tinha tantos ultraprocessados, não tinha tanto estímulo. Então a gente acabava comendo. Eu acho que eu sabia instintivamente quais eram as frutas da estação, porque a gente acabava comendo só o que tinha. E quando a gente é pequeno, o nosso paladar é formado entre, sei lá, 6 meses, quando a pessoa até os 4, 5, 7 anos. Então, se quando a criança é muito pequena, você não oferece para ela uma variedade grande de frutas, legumes, de sabores, o cérebro não vai se desenvolver. E o que acontece? Embora o nosso corpo e a nossa sociedade tenha desenvolvido muito rápido, tecnologicamente, comportamentalmente, o nosso cérebro ainda é praticamente o mesmo cérebro de quando a gente era Homo sapiens. Então, o que acontece? A gente é atraído... A gente precisava sobreviver naquela época. Então, a gente precisava de comidas gordas, carne, gordura, energia, açúcar. Só que era difícil encontrar. As frutinhas eram desse tamanho. Então, o nosso cérebro foi projetado para assim que você está em contato com aquela comida, pega tudo que você pode. Aí, o que acontece? Hoje em dia, os ultraprocessados que gastam zilhões em pesquisas, entendem como que o nosso cérebro funciona. Então, se você vai lá e coloca uma comida que é chamada de hiperpalatável, ou seja, ela tem a combinação de açúcar, gordura e sal, o nosso cérebro entende aquilo como uau! E dá um exemplo dessa comida. Uma bolacha, por exemplo, recheada, ou, sei lá, qualquer coisa que seja ultraprocessado. Sei. Então, se você pega uma criança que está numa fase de desenvolvimento do paladar, tá? Pensa, um morango tem um sabor muito sutil. Você vai morder, é uma delícia, mas você vai sentir várias nuances de sabor. Às vezes meio amargo. E você exige um certo esforço do seu cérebro sentir esse sabor, né? Porque você está aprendendo. Se você coloca uma bolacha na boca, aquele monte de açúcar e gordura, Entendi. Então, loucura. E você vai simplesmente destruir o paladar da sua criança. Aí, naturalmente, quando essa criança se tornar uma pessoa mais velha, ela vai se tornar aquelas pessoas chatas com paladar infantil. Entendi. Tem coisa mais chata do que você cozinhar pra uma pessoa e olha só, como bife e batata frita. É difícil. E não é culpa da coitada da pessoa, porque a pessoa não desenvolveu esse paladar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria estimular as crianças desde muito jovens. Provar de tudo. Provar de tudo. Me falam, mas nossa, você tem sorte, porque teu filho come tudo. Eu falo, gente, eu nunca proibi meu filho de comer nada. Nem eu da minha filha. Ele come porque era o que tinha pra comer. Então, assim, eu não acho que você tem que proibir de comer açúcar, de tomar refrigerante. Pode evitar. Mas em casa... Tá dando muito, né, refrigerante, açúcar na criança é criança. Exato, em casa. Criança é boa. Não, você dá o que você come em casa. Então, em casa, se você tem comidas boas, a criança vai se alimentar bem. Esses dias eu estava conversando com uma turma, e daí a pessoa falou, eu não sei o que fazer, porque o meu filho só gosta de besteira, ele só come bolacha recheada, só come bisnaguinha. A criança tem 4 anos. Mas quem compra mesmo isso pra ele comer? Nossa. Porque, gente... Verdade. Né? Então, assim, não dá pra você culpar a pobre da criança. Ela tá comendo o que ela recebe. Total. E nessa idade ainda é total a mãe, né? Total a mãe. Então, acho que tudo isso vem da infância. Outro assunto polêmico. Lá vai. Delivery engorda? Eu acho que não é o próprio delivery que engorda, mas se a gente for pensar... quando você pede um delivery, você tá lá com vontade de comer uma pizza, vai. Aí pede a pizza no iFood e tá tudo bem. Você tá lá... Não vamos falar pé. Bom, aí você tá com vontade de comer uma pizza. Vai lá, pede a pizza e ela aparece na sua casa. Ela apareceu, em 1 minuto você sentou e comeu. O
teu corpo não tá nem sabendo que você vai comer alguma coisa. Você vai comer, provavelmente vai sentir... Mesmo que for saudável, mesmo que eu pedir um Mesmo que for PF, saudável, mesmo pedir um saudável. Arroz, feijão e... Independente. Você peixe. pode... Até porque um saudável, você nunca vai saber como que ele foi preparado fora de casa. Mas Verdade. enfim, imagina que você pediu, sei lá, um PF. Arroz, feijão, bife, salada. Tá. Comeu. Você vai comer e pronto. Agora, se você vai fazer essa comida em casa, o que acontece? Você vai comer menos. Por quê? Quando você começa a preparar, você já começou a fazer uma comida e de repente você começou a ficar com água na boca? Você sente o cheiro, você sente o barulho, porque todos esses estímulos, eles ativam o nosso cérebro. Então, se eu te falo, pensa numa maçã, mordendo aquela maçã fresquinha que faz clec, você já vai começar a salivar. Sim. E quando você começa a salivar, isso é o processo do teu corpo se preparando para fazer a digestão. Entendi. Então, você vai comer naturalmente menos, porque você já está preparada para comer. Que digere, né? Porque você começa a salivar, o seu corpo se prepara para isso. Então, você vai se satisfazer com menos comida do que se você pedir. Então, não é que o delivery vai engordar, mas o fato de você preparar uma comida... E nem fez a digestão ainda, nem fez a digestão. Então, o que acontece? Eu peço, não é que não peço. Eu também peço direto. Eu peço muito, não tenho tempo de cozinhar todos os dias. Nem eu. Mas acontece, algumas vezes eu chegar e falar, uau, que delícia a comida. Você come, e você fala, comi demais, exagerei. Porque a gente come a mais também. A gente come a mais. Então, sem perceber. Exato. Entendi. Então, eu acho que as sensações fazem parte da mastigação, deglutição, tudo isso, né? E o nosso cérebro, assim... Eu estou estudando isso agora e eu acho muito fascinante como para você criar um prato, é muito incrível você entender quais são os estímulos que o nosso cérebro reconhece. Então, até o barulho. Você pode reparar que se você come uma coisa crocante, esse estímulo também te faz achar que a coisa é mais gostosa. Ah, eu percebi. Porque fritura e tudo... Exato, que faz o crec-crec. Então... Por que será? E a língua, ela é como se fosse uma... ela sente a textura. Então, assim, a textura do molho, se ele é mais cremoso, o barulho que faz, todos esses estímulos... além do paladar, faz com que a comida fique mais gostosa. E isso é melhor na digestão. Isso faz com que você coma menos, né? Nossa, eu não sabia. Depende, depende. Porque se for usar a técnica dos ultraprocessados, você come mais, né? Porque eles sabem o que te pega. Então você vai lá, ele faz uma coisa cheia de gordura, açúcar e sal. E crocante. Suave, aí você não vai conseguir parar. Por quê? Porque são calorias vazias, elas não vão te nutrir. Então, se você faz sua comida em casa... Gente, é impossível. Acho que ninguém consegue comer 2 montanhas de arroz e feijão. Você vai se sentir... Mas pega um pote de ultraprocessados gigante e começa a comer pra você ver. Você consegue, né? Tem coisa que não dá pra parar de comer. Não dá pra parar. O cérebro? O nosso cérebro é aquele cérebro primitivo que eu falei. Ele precisa, ele quer sobreviver. Ele acha que, eu não sei quando que eu vou encontrar comida de novo. Sim. Então ele precisa pegar tudo que tá na frente dele. O nosso cérebro não quer fazer esforço, né? Muito difícil reprogramar, né? Muito difícil. Não, e assim, é uma questão que demora séculos. Sabe, a gente parou de ter siso, né? Com o tempo. Sim. Essa é uma evolução física. Alguns têm, alguns não, né? Então, o nosso corpo, ele vai evoluindo ao longo dos milênios, né? A gente tinha mais pelo, os homo sapiens, agora a gente tem menos pelo. Só que demora muito para o corpo evoluir. E a gente evoluiu muito, né? Se você pensar o nosso comportamento em 50 anos, a gente mudou tudo. Completamente. Mesmo a alimentação. Tudo, a gente mudou Fast tudo. Food, entendeu? Apesar que eu não sei... Que época que o ser humano foi mais obeso? Eu acho que a gente está vivendo a maior epidemia de obesidade. Mas eu achei que nos anos 80 e 90 era bem pior, porque estava naquele auge do fast food. Eu acho que agora eu vejo as pessoas, assim, pelo menos em volta. Talvez aqui no Brasil. Mas não sei. Vai pra Califórnia, a galera lá toda se cuida, tudo orgânico, tudo... Na Califórnia, sim. Mas você viu, por exemplo, nas Blue Zones. As Blue Zones eram as áreas, sempre foram consideradas, onde tinham mais pessoas centenárias. E funcionais e saudáveis. Sim. Okinawa não é mais assim. Por quê? Porque as fast foods chegaram. Então, isso foi mudando o comportamento deles. Então, mesmo nos lugares que eles tinham o hábito de fazer exercício, não é exercício para academia, exercício é andar, caminhar, saúde. Gente, se tem a coisa pronta, se a gente pede delivery, como é que eles vão pedir? Então, eu acho que... E assim, não é que eu sou contra industrializados. Eu acho que é muito prático. A gente tem que comer industrializado. Você pega um milho enlatado, ervilha. Às vezes só tem ervilha e água. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado em, principalmente... ter isso como base da alimentação. Como dá para sua criança que vai para a escola todos os dias e colocar lá uma bolachinha ou biscoito, dependendo da cidade, para ela comer. Um sanduichinho, coloca uma frutinha. As amêndoas, nozes, né? É difícil mudar o conceito. É muito difícil. Mas eu acho que as pessoas estão caminhando. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Eu acho.
Eu acho que acho que a gente está vivendo agora uma fase em que, além de ter muitos problemas de saúde relacionados à comida, a gente tem muito problema de saúde mental. Porque a comida, ela também interfere, assim, de forma direta, né? A gente tem muitos... o nosso intestino... tem muita gente que fala que é o segundo cérebro. Eu não gosto muito de falar o segundo cérebro. É isso. Porque, assim, ele é considerado o segundo cérebro porque ele tem muitas terminações nervosas. Sim, e tem umas muitas, inúmeras, tanto no coração quanto no intestino. Então, se você não cuida do seu intestino, cuidar do seu intestino, o que é? Você se alimentar de alimentos saudáveis, você não comer ultraprocessados. Os seus hormônios, dopamina, serotonina, acho que quase 90% é produzido no intestino. E esses são hormônios responsáveis pelo prazer, por você se sentir bem, por você se sentir feliz. E se você tem um intestino que não é saudável, não adianta você ter uma vida maravilhosa, que você vai ficar mal, você vai ficar em depressão. Entendi. Né? Tanto que tem até aquela expressão, a pessoa tá enfesada, que usavam antigamente. Total. Se você tá com problema lá, já era. Não tem jeito de ser feliz. Não tem jeito de ser feliz. Não adianta nem tomar antidepressivo. Nem tomar antidepressivo. Antidepressivo é comer comida boa. Eu acho que antidepressivo é muito parecido com aqueles soníferos. O que acontece? Ele não cura a insônia, ele cura a sensação, você não dormir. Então imagina você tá com insônia. Aí você vai lá e toma um sonífero. Dormiu, mas você curou a tua insônia? Não. Não. Ele colocou por cima da insônia um estado de... não acho que não, hipnose, não é? Uma hipnose. Você dormiu, mas você acordou na noite seguinte, você tá com insônia de novo. Verdade. Então, o que eu acho? Para resolver isso, tem algumas coisas, mas eu diria que a gente respeitar o nosso ciclo circadiano. Né? O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico. Tá. Então, se você dorme cedo, digo, sei lá, 9, 10 da noite... e acorda cedo, acorda no mesmo horário, se você se expõe a sua retina, né, os seus olhos à luz do dia, assim que você acorda, tudo isso vai fazendo com que o seu corpo entre em equilíbrio. Entendi. Se você acorda, por exemplo, às 7 da manhã e fica dentro do quarto escuro trabalhando e sai ao meio-dia, o seu corpo entendeu que você acordou ao meio-dia. Então, bom abrir a janela. Então, quando você chegar às 10 da noite, seu corpo está cansado, mas você não tem sono. Entendi. Então, acho que é tudo uma questão de você equilibrar o seu ciclo circadiano, que as coisas acontecem naturalmente. E assim, não sou contra remédio, acho que às vezes é preciso. Sim, você falou uma coisa super interessante. Mas acho que a gente tem gente que realmente fica. Eu, por exemplo, quando eu acordo cedo até. Eu fico olhando o celular um tempão, resolvendo então, coisas. Abre a janela. Eu abro. Abre a janela, fica no claro. Porque o que acontece? O nosso corpo, outra coisa, toma café. Acordou, toma café. Pior coisa. Putz, eu tomo. Porque o nosso corpo, ele tem mecanismos para fazer com que ele se torne um corpo funcional. Então, você acorda, você tem que ter energia, você tem que fazer atividades. Eu achei que café me deixasse... Então, aí quando você acorda, o seu corpo começa a produzir esses hormônios para você ficar ativo. Se você coloca o café logo que você acordou, o seu corpo não vai produzir isso. Aí você vai precisar cada vez mais café. É sério isso? É sério. Se você espera uma eu hora... tô fazendo tudo errado, Giovana. Não, espera uma hora. Se você espera uma hora, acordou, espera uma hora, teu corpo falou, tá, acordei, me expus à luz ali, abri a janela. É simples fazer isso. Não, simples. Abri a janela, espera uma horinha, tomou o café. Aí teu corpo já começou, já produziu cortisol, já produziu tudo que tem que produzir ali. Nossa. Aí você toma o café. Eu já acordo, antes de água eu tomo café, então, puro. Toma uma aguinha, depois toma... Espera uma hora, vai, você consegue fazer isso. Consigo. Você gosta dos shots? Gosto de shot. Eu adoro shot, adoro suco verde, mas eu não acho que você pode usar isso como... Isso vai resolver minha vida. Eu não acho que nada... Mas eu adoro, acho super bom. Shot de cúrcuma, de limão, de vinagre. Eu não gosto muito dessas coisas. Suco verde também. Então, eu gosto do sabor, mas assim, eu não sou aquela pessoa que fala, você tem que fazer isso todo dia. Gente, eu acho que dá pra você ficar super saudável sem tomar shot nenhum. Mas, se você quer tomar, toma, não vai fazer mal. Agora, tem um estudo aí que falaram que suco de fruta não é tão bom quanto as pessoas acham. Não acho bom. Não acho bom. O que acontece? A fruta... É que assim, eu acho a natureza muito perfeita, né? A fruta tá lá com as fibras e com a glicose, com o açúcar. A água, tudo que com tem tudo. Então você dentro. come, o fato dela ter as fibras faz com que o seu índice glicêmico diminua um pouquinho. Então você demora um pouquinho mais para fazer a digestão. Se você pega uma laranja, chupa a laranja, morde, come o caroço, come as fibras da laranja, tudo certo. Aí você pega e abre a laranja e faz um suco. Primeiro que você vai usar 10 laranjas, ao invés de usar uma laranja. Ainda tira a polpa da laranja. A polpa da laranja. Então, o que acontece? Se a gente for pensar, assim, bem friamente, em calorias ou em açúcar, um copo de suco de laranja tem a mesma quantidade de açúcar que um copo de refrigerante. Nossa. Então, é claro que não é sem só ser isso. diet, né? É claro que não é só isso, né? A laranja tem vitaminas, mas...
Eu não entendo tomar suco de fruta. Por que você não come a fruta? Toma, sei lá, suco de limão. Maracujá, abacaxi. Abacaxi também não é bom. Ah, melhor tomar um de limão. Então, nas refeições, eu não tomo suco. Mas não vou te falar, para sempre de tomar suco. Eu acho que, pra mim, interfere também no sabor da comida. Eu gosto de comer. Limão pode. De preferência sem açúcar. Opa, mas estamos tirando tudo, já estamos tirando laranja. Não vamos tirar, não gosto de tirar. Eu não sou, inclusive assim, adoçante açúcar... é difícil, né? Eu acho que você não pode ficar tirando muitas coisas. Se você gosta de suco de fruta, toma o suco de fruta. Então assim, eu acho que não dá pra você ter tudo. Mas não achar que tá super saudável, porque tira várias... vitaminas e minerais. Não, né? Adoçante, assim... É uma bomba glicêmica. É uma bomba glicêmica. Então, assim, se você falar, olha, estou querendo ser saudável, emagrecer. Você quer emagrecer, não vai tomar suco de laranja, né? Aí, entendi. Então, eu acho assim, se você, sei lá, acabei de correr, tô com vontade, toma o suco de laranja, toma o que você quiser. Até bom, né? Pra quem for Até bom, exato. Esporte então, de acho que alta tudo performance, mas... depende muito do contexto. Suco de caixinha também para as crianças, gente, vamos cortar, porque assim, eu também não gosto. É que é difícil você falar corta, porque eu entendo que tem gente que, é difícil você viver num mundo ideal. Mas, por exemplo, água de coco na caixinha. A gente mora no Brasil, num país tropical. Toma um coco, toma água. Mas às vezes não dá. Tem gente que faz delivery de água de coco, Sim, um pouco melhor, né? Então, assim, não vai morrer tomar um coco de vez em quando, um coco de caixinha, nem tomar um suco de caixinha, tá tudo certo. Mas todo dia fazer uma repetição de coisas erradas... Mas exato, é isso que eu acho. Então, todos os dias, sei lá, açúcar, falam, quero cortar. Eu sou contra cortar da vida qualquer coisa. Eu como açúcar, mas eu não vou encher de açúcar em tudo, assim, café. Pra que pôr açúcar no café? Chá. Pra que pôr açúcar no chá? Tirar. E eu acho que tudo isso é uma coisa que você se acostuma desde pequeno. Por que você tem vontade de comer açúcar? Porque lá na infância, os pais deram para as crianças achocolatados com açúcar. Então, a gente não pode falar mais nada hoje em dia, gente. Aqui a gente tem que tomar maior cuidado pra falar nada, Giovana. Haters na internet, perigo, são muito mais tóxicos do que qualquer tipo de comida. É, né? Mas sabe o que a gente tava falando ali no camarim? Que o problema é com eles. Sempre. Quem vem aqui no Instagram e detona, tem coisas que você até leva como uma crítica construtiva. Mas às vezes quando vem aquelas coisas bárbaras que eu falo, é um problema dele com eles mesmos. Total. É about them. Total. É sobre eles, não é sobre a gente. Até você não porque acha? Eles nem sabem quem é você, eles nem conhecem a gente, eles estão vendo um recorte minúsculo da nossa vida. Então, eu acho que esse é um treinamento que todos nós trabalhamos com internet, a gente tem que fazer diariamente, de olhar, ler aquilo e se distanciar e pensar, isso aqui não tem nada a ver comigo. É sobre eles, né? E assim, pessoas machucadas machucam outras pessoas, né? Então, você já viu uma pessoa muito feliz, muito bem resolvida, brigando? Nunca vi. Não existe, gente. Nunca vi também, pode ser, eu já vi críticas construtivas, né? Olha, faz isso, mas não detonando outro ser humano. Não, é o que você falou. Não existe. Tá infeliz. Tá infeliz, tá machucado, tá com algum problema. E às vezes eu até assim, sinto compaixão pela pessoa, porque eu penso e falo, gente, essa pessoa, teve uma vez que eu fiz um vídeo, e aí quando eu fui falar, para diminuir o tamanho, ao invés de falar azeite ou balsâmico, eu falei 2 colheres de sopa de balsâmico. E aí uma mulher entrou lá, 2 colheres de sopa? O que é essa sopa de balsâmico? Eu nunca vi. Como você é incapaz, incompetente. E a mulher me xingou tanto por causa das 2 colheres de sopa de balsâmico que eu olhei e falei, coitada dessa mulher, gente. Você imagina a vida dela. Não, eu vou te falar uma coisa. É humano errar, né? Ou a gente tem... Às vezes a gente tenta até para passar para o público falar mais rápido, ou, né? E as pessoas vêm e te detonam. Mas você tem compaixão? Não tem compaixão, não. Tenho vontade de xingar de volta. No começo eu xinguei bastante de volta. E daí eu falei, quer saber? Falei mal, mas falem de mim, entendeu? Você tá aí perdendo seu tempo, entrando aqui, dando views e ainda falando. Eu acho assim, coisas construtivas eu amo que escrevam. Mas besteira, tchau. Nem leio mais. É que conhecendo você como eu conheço, eu não sei nem como você consegue não responder pra todos. Olha, Tatiana é brava, gente. Mas no começo eu respondi, mas eu vi o que você falou, entendeu? Não adianta. Eles são os losers. Uma coisa é construção, outra coisa é destruição. Tá muito claro quem é quem. Muito. E você já reparou que normalmente as críticas construtivas, elas chegam em DM? As pessoas que têm verdade. As pessoas que gostam do seu conteúdo e que falam, pô, peraí, isso aqui tá legal, mas ela errou. Gente, todo mundo erra, como você falou. Então, às vezes vão lá... Eu tenho dislexia, então eu vivo errando palavra, vivo errando as coisas. A pessoa vai lá e me fala, olha, acho que você errou aqui. Outro dia, ao invés de escrever hit, eu escrevi, sei lá, escrevi uma coisa totalmente errada. Aí eu falei, nossa, hate. obrigada. Você escreveu hate. Não, eu queria escrever hate e eu escrevi hit. Entendi. E aí eu fui lá e falei, nossa, obrigada, errei. Então, acontece de você errar, de você se confundir. Fora que a internet é rápido, você faz as coisas rápido, né? Você tem que fazer um vídeo de 1,5 minutos, no máximo. Então, você condensa a informação.
Então, se o rei... O melhor foi uma história que escreveram assim no meu. Ah, essa entrevistadora é mal educada. Então, a pessoa escreve o seguinte. A entrevistadora com I é mal com L educada. Daí, eu nem precisei me manifestar. Chegou alguém e falou, amiga, vá aprender a falar português, a escrever e vem criticar alguém. Então é isso, né? É isso. A pessoa não sabe nem escrever, vem criticar o outro, pelo amor de Deus. Eu nem quis ofender a pessoa, fiquei com dó, mas aí foi outra lá e fez por mim. Então, mas acho que tem isso também, porque da mesma forma que eu sinto que tem os haters, tem as pessoas que gostam da gente na nossa plataforma. Mas é o que você falou, as pessoas às vezes não vão lá, as pessoas vão no direct. Não, as pessoas boas vão no direct, é muito raro. Acho que eu conto nos dedos quando alguém foi lá e fez uma crítica construtiva nos comentários. Só detonação. Né? Nos comentários, é isso. E eu acho que é importante a gente entender que a gente só tem hater quando a gente tá no caminho certo. É, né? Porque você só desperta emoções fortes quando você encontrou ali o seu nicho e você despertou amor. Porque as pessoas têm muita raiva, têm muita inveja, têm muito ódio. Pensam, pô, como é que ela tá lá fazendo isso aí e eu não consigo fazer? Então, não, eu acho que as pessoas têm ódio de qualquer coisa. Tem ódio de qualquer coisa, mas em geral tem ódio daquilo que elas não conseguiram fazer ou realizar, eu acho. A pessoa, Pode ser. É aquilo que a gente falou, pessoas realizadas. Você não vê um cara que é, sei lá, um faixa preta tirando sarro de um faixa branca. Não. Né? Porque o cara fala, pô, já passei por isso. Eu sei como é difícil. Total. Você só vê tirando sarro. Empatia, galera. Empatia nas redes sociais. Empatia. Você vê tirando sarro o cara que não fez porcaria nenhuma. Quem faz, entende que dá trabalho, que é difícil, que a gente erra. Quem não fez, acha que tá fácil. Tá fácil, né? E a gente tá fazendo serviço para as pessoas. Exato. Né? Não, o que eu recebo de gente, de brigas, de críticas, às vezes, sei lá. Qual foi a maior polêmica, assim, uma coisa que você postou entre até as pessoas, entre elas, assim? Eu não sei. Eu acho que eu tenho um mecanismo dentro de mim. Comendo uva, viu? Tô bem. Tá ótimo. Que eu tento apagar as coisas ruins, os comentários ruins. Porque se eu ficar olhando, eu acho que isso é uma coisa que tem feito bem pra mim na minha vida social. Porque antigamente, eu era aquela pessoa que falava alguma coisa que eu não compartilhava, eu iria falar, não, mas eu não acho. Agora eu vejo a pessoa falando, eu falo, interessante seu ponto de vista. Eu penso, será que vai valer a pena eu gastar meu tempo, meu conhecimento para explicar para essa pessoa? É óbvio que não. Mas qual foi o post mais polêmico? O mais polêmico, eu acho que foi o do salmão. Salmão. Eu acho que foi o do salmão, porque o do salmão, as coisas são polêmicas quando tocam em coisas que são importantes para você. Então, eu imagino que pessoas que trabalham nesse mercado aqui, que colocam lá o antibiótico no franguinho ou qualquer coisa e querem convencer de que aquilo não faz mal, tentam se explicar. E claro que eles têm argumento. Todo mundo tem bons argumentos. Se você procurar, os terraplanistas também têm bons argumentos. Bons eu não diria, mas têm argumentos. Então, eles ficam muito magoados de você estar falando uma coisa contra o ganha-pão deles, né? Entendi, tem seu ponto. Mas não tem que os outros aceitarem. E outra, eu sempre deixo um espaço para eu estar errada, porque eu acho que a gente pode estar errado, a ciência se prova errada muitas vezes. Então, quando alguém vai lá e fala alguma coisa, eu realmente penso, vou pesquisar, falo, será? Agora, quando eu vejo pessoas que vêm com aquela certeza absoluta... Dá preguiça, né? Dá preguiça, porque ninguém tem 100% de razão. Não existe verdade absoluta. Então, assim... Você quer falar dos seus restaurantes preferidos em São Paulo? Putz, tem alguns, vamos ver se eu me lembro. Tem um que eu fui recentemente que eu amei. Vou falar de alguns modelos, né? Porque, sei lá, tem um que não é... não é tão acessível, o Evai. Eu adorei o Evai, assim. Foi um menu Michelin maravilhoso. Achei uma... Que tipo de comida? A alta gastronomia, é uma comida autoral. Então, assim, conta uma história. Enfim, é uma experiência. Eu não acho que é para todo mundo. Meu irmão, por exemplo, que você conhece, que gosta de comer bastante, não iria... Talvez não gostasse, porque ele não teria paciência de esperar todos os pratos. Mas vamos falar de tudo, até de quilo, né? Porque a gente tem que passar para os bolsos também, todos os bolsos. Tem um que eu achei muito bom, o Corrutella, que o Corrutella, assim, ele tem uma comida muito boa, uma qualidade muito boa, e comparado à qualidade, eu acho que é um preço excelente. Peraí, deixa eu arrumar aqui o... Quer tirar? Tá caindo? Vamos tirar. Vamos. Bom, então... Programa, que alívio, isso que é bom. Então, acho que o Corrutella, se a gente pensar em preço, eu acho que é um ótimo custo-benefício, porque é um restaurante que entrega uma qualidade espetacular. Tudo em São Paulo, né? Tudo em São Paulo. Tem uma comida, assim, muito boa, é super sustentável. Depois a gente vai escrever aqui para vocês, aqui na tela. Maravilhoso. Tudo, né? Então, acho que o Corrutella quando a gente fala de comida sustentável, saudável e muito gostosa. O Evai, falando de Michelin. Michelin.
Japonês. Ai, japonês. Ai, o Kuro, gente. O Kuro é muito bom. Você já foi no Kuro? Não. O Kuro são só 10 pessoas, então também não acho que é um restaurante muito acessível. Mas é que eu tenho a sorte de conseguir ter esse privilégio de participar de restaurantes incríveis. Então, o Kuro... Te convidam para você provar? Convidam alguns, assim, nem todos eu sou convidada, né? Eu vou, e eu só... E aí, esse é um detalhe também, eu só posto o que eu gosto. Sim, então, não, senão você perde quando a pessoa me convida, eu falo, ó, eu topo, eu vou. Né? Mas eu só vou postar se eu gostar. Óbvio. Porque não acontece muito de eu não gostar, só aconteceu uma vez de eu ir achar péssimo e não postei. Mas normalmente eu adoro porque eu já conheço, já sei qual que é. Sim, sim. Então, japonês tem um que eu amo, que é delivery, você acredita? Qual? Chama Montosa. É um não delivery conheço. que tem Nossa, uma que dica qualidade boa. excelente. É? Muito bom. Preço Chama bom? Montosa. Preço bom. Que mais que eu tenho ido recentemente? Ah, tem De rede, tipo hambúrguer. hambúrguer. Eu não sou muito de hambúrguer. Não? Eu até gosto, mas não é uma coisa que eu tenho. Acho que eu não tenho habilidade pra falar esse é o melhor hambúrguer, porque eu não tenho. Não conhece muito. Eu não comi vários hambúrgueres pra falar isso. Não é uma coisa que eu como sempre. Qual que é o teu preferido? Ixi, difícil. Eu sou aquela que, tipo assim, de madrugada, depois eu gosto de colocar o pé na jaca, porque eu faço dieta a semana inteira, então um dia do lixo eu gosto. Da gente, quando era mais nova, a gente saía e tinha café da manhã. Você lembra que a gente tinha Não. festas de 15 anos? Sim, a gente comia madrugada, né? Eu como aquilo hoje em dia, eu sinto que é maravilhoso. Eu nem sei se é tão bom, mas eu sinto um prazer. Mas eu preciso ter o dia do lixo. Você tem o dia do lixo? Não tem um dia do lixo. Quando eu tô com vontade, seja quando for, eu como. Eu tenho, não, tem um dia que eu falo, hoje é o dia que eu vou colocar o pé na jaca. Tipo, vou tomar chopp, vou comer batata frita, onion rings, sanduíche. Mas chopp eu tomo sempre, eu adoro cerveja. Não, durante a semana eu dou uma segurada. Eu não bebo muito, mas se eu tô num dia quente, chego numa mesa, tá todo mundo tomando A gente cerveja... vai até tomar aqui, né, diretor? Não tem nada de Nossa, não tem nenhum drink aqui para os convidados. Eu adoro uma tem cervejinha. água, você tem água? Tenho água aqui. Tem a sua caneca do Jô Soares? Essa caneca, nunca vamos revelar o que tem aqui dentro dessa caneca, hein? Não, né? Não podemos. Nossa, sabia que uma vez, eu vou falar que você fala se você escutou essa história, lembrando da caneca do Jô Soares, eu vi uma entrevista do Jô Soares que tinha uma pessoa que ela tomava xixi. Hã? Ah, não. Que era um ritual e que a pessoa tomava xixi. Mas ela pôs xixi na caneca do jogo? Não, ela não colocou xixi, ela foi lá falando desse ritual da lua. Mas eu acho que assim, uma coisa é você tá na guerra, parou, sei lá, caiu o seu avião no deserto. Eu vou pesquisar daí isso. Daí você toma xixi, isso é normal. Como também já vi aquele filme, né, Survivor, que lembra aqueles jogadores de rugby? E eles comeram carne humana. Bom, mas daí não tinha nada pra comer. Sim, mas também é super polêmico. Super, super. Mas era sobrevivência. Agora, tomar xixi em sã consciência... Mas você sabe que tem, o que eu lembrei agora, tem uma coisa... Tô falando, tem uma coisa. Hoje em dia já existe... Vai. Pessoas que fazem... Gente, o pior é que eu tô rindo, mas é uma coisa que eu até acho que faz sentido. As bactérias, eles fazem transplante de cocô. Que? Não, pera, não expliquei muito bem. É assim, as nossas bactérias do nosso intestino, elas são responsáveis por tudo na nossa vida. Assim, 90% do que a gente faz são as bactérias que determinam. Assim, se você é agressiva, se você é calma, tudo. Jura? Juro, é muito importante. Eu Aliás, devo ter mais agressivo do que já deve ter. Deus me livre. As bactérias, assim, a coisa mais importante do nosso corpo. E algumas bactérias, se elas morrem, você não tem como reaver essas bactérias, né? Inclusive, tem pessoas que acreditam, tem alguns cientistas, tem um livro excelente, chama 90% Humano, que fala aqui sobre isso. E tem alguns cientistas que dizem, inclusive, que descobriram que tem uma bactéria responsável pela obesidade. Então, não é que a pessoa fica obesa porque come a mesma coisa, né? É porque elas compartilham essa bactéria. Tem gente que sofre com a balança? Sim, enfim, dito isso, tem gente que quer ter bactérias que não tem. E a única forma de fazer isso é esse transplante de cocô. Como que faz isso? Não sei. Gente, como que se faz um transplante de cocô? Olha, eu não sei, eu não pesquisei a fundo como que é esse transplante. O que eu sei é que existe essa questão de você pegar... Não, você não come. Eu não sei como que ele é colocado dentro do seu intestino. Depende pelo ânus. Mas eu sei que tem isso, né? Porque... Nossa, a gente tem um lugar pra gente ler sobre isso? Olha, com certeza tem, porque é uma coisa assim, não é uma coisa super secreta, é muito importante. As bactérias que tem no nosso intestino, elas são muito importantes. Tô bem chocada. E, aliás, isso é importante, hein? Se você quer ter uma boa alimentação, sabe quando você está com muita vontade de comer o dia do lixo? Sei. Provavelmente são as suas bactérias que estão fazendo isso. Por quê? Se você estimula e alimenta as bactérias boas, elas vão te dar vontade de comer frutas, coisas saudáveis. Se você tem um dia, sabe uma balada, que você sai à noite, você acabou...
Acontece de você no dia seguinte estar com vontade de comer comida junk. Por quê? Porque você matou as bactérias boas e estimulou as bactérias ruins. Mas elas nascem de novo. Elas nascem de novo. Então, se você, quando tá com vontade de comer uma coisa ruim, isso também é causado pelas bactérias. Então é no shopping mesmo. Por isso que quanto mais você fica saudável, já viu aquelas pessoas que têm uma vida super junk, que são muito gordas, aí começam a ficar saudáveis e viram neuróticos, só comem coisa boa? Sim. Porque eles trocaram as bactérias. Então você ficou viciado na comida boa. Você ficou viciado, porque as suas bactérias boas, elas instintivamente te geram o desejo de comer comida boa. Por isso que esse transplante de cocô pode Gente, ser uma eu nunca boa. escutei isso na minha vida. Do xixi você não tinha escutado. Mas ó, daqui a pouco você vai querer fazer esse transplante. Deus me livre. Você tá louca? Colocar fezes de outra pessoa. Eu tô muito enfesada com as minhas, vou colocar fezes de outras pessoas. Amiga, outra pergunta sobre óleos. A gente já falou sobre azeite, mas sobre óleos. Você gosta de cozinhar com óleo de coco, óleo de avocado, Gosto, adoro. Né, de abacate? Qual mais óleo a gente pode cozinhar? Girassol? Girassol não é muito bom. Tá. Esses óleos, o que acontece? Que é fácil pra gente saber quais são os óleos bons e quais que não são. Se você pegar uma semente de girassol ou soja, o que for, e você espremer, ela não vai sair gordura, né? Ela não é gorda. Então, para ela se transformar num óleo, ela tem que passar por um processo refinado. Tá. Por isso que ele não fica bom. Se você pegar um coco, um abacate, eles têm gordura neles. Sim. Então, tem como fazer esse processo de uma forma natural. Tá. É que eu amo azeite. Então, assim, eu acho óleo de coco saudável, eu acho vários óleos Azeite extra saudáveis. virgem, viu, gente? Exato. É o melhor pra cozinhar. Mas eu tomo azeite na colher. Às vezes eu acordo, não tem nada para comer, eu quero abrir meu estômago com alguma coisa saudável, eu tomo uma colher de azeite. Mas eu tô lembrando, você comia umas coisas estranhas quando a gente era pequena. Comia manga com sal. Você comia mais que isso, manga com sal. Que mais mesmo? Que você comia? Mas eu como umas coisas esquisitas. Sei lá, você pegava limão e... Até hoje eu faço isso, adoro limão. Você acaba com o seu esmalte do dente. Acaba. Você acredita que meu filho também gosta de fazer isso? Você pega o limão e... Eu gosto muito de coisas... Nossa, isso meu avô fazia. Gosto muito de coisas Mas ácidas. acaba com os dentes. Pois é, então por isso que eu não faço sempre, né? Menina. Eu não. Tá vendo? Desde criança você tinha esse dom. Tinha. Você foi pra artes plásticas. Eu gostava de de provar as coisas. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive, essa vontade de provar os sabores. Qual a receitinha que você pode passar aqui? Você sabe maionese? Maionese sem ser... Eu não gosto de maionese, mas tem uma receita de maionese ótima. Passa pra gente. Eu lembro que eu vi no Instagram. É muito curioso, porque acho que tem só duas coisas que eu não como. De jeito nenhum. O quê? Lardo, não sei o que é isso. Sabe Achei que você ia falar jiló. Não, lardo. Sabe aquela gordura que vem, que a gente tira às vezes do presunto? Tem aquela... Não, olha o que meu ex-marido fez comigo. Ele sabia que eu só não gostava de lardo. Fomos num jantar chiquérrimo, num castelo, né? Porque eu morava na Itália. E aí você tem naquela mesa enorme, aquelas comidas maravilhosas. Ele é italiano. E aí foi vindo uma comida, outra comida. E de repente veio uma coisa que eu achei muito linda, que era uma coisa branquinha, enroladinha assim, né? Aí eu olhei e falei, nossa, que coisa interessante. O que é isso? Ai, come, você vai adorar um peixinho. Não aí acredito. peguei e coloquei aquilo na boca. Era gordura pura. Do presunto. Não, uma gordura do porco, uma gordura. E aí, os suíços, eles colocam dentro do pão quentinho e derrete. E aquilo foi derretendo na minha boca. Meu Deus do céu. Cuspi tudo na mesa. Isso foi um golpe do ex-marido? Isso foi um golpe. Meu Deus do céu, que mico! Cuspi. E a outra coisa que eu não gosto é maionese, mas não é por uma razão, assim, porque é bom. Porque maionese, quando eu era muito pequena, eu comia aqueles... Sabe aquele macarrão fusilli enroladinho, frio, com maionese? Sei. E passei muito mal. Então eu peguei bode... Fusilli com maionese? Tem uma receita clássica, que é um macarrãozinho, um fusilli com atum, maionese, ervilha. E uma vez eu comi... Tipo salada. Tipo salada. Eu comi e passei muito mal. E eu acho que eu fiquei com horror à maionese. Às vezes você pegou alguma salmonela, alguma doença doença passei assim. muito mal. E olha como isso, como a gente sem perceber, passa as coisas pros filhos. Eu nunca falei pro Pedro não comer maionese. E recentemente estava em algum restaurante, falei, Pi, isso aqui é maionese. Maionese? Eu odeio maionese. E aí eu me dei conta como que o nosso exemplo, mesmo que inconsciente, passa, porque eu nunca falei para ele não comer maionese. E ele odeia maionese. Que loucura. Mas enfim, a receita de maionese nada mais é do que um azeite extra virgem. Vinagre ou limão, eu não sei a receita de cabeça, mostarda, gema de ovo. E aí você coloca tudo, bate, mistura, pode colocar algumas ervinhas. Você adora umas ervinhas, né? Adoro umas ervinhas. E faz uma maionese. Mas a maionese que você compra no mercado, obviamente não é essa. Então é melhor fazer uma maionese caseira. Em casa. Depois vamos escrever, depois você passa pra gente corta aqui a receita. Depois eu passo a receita certa, porque como maionese não é uma coisa que eu faço, porque eu não gosto muito de maionese. Eu, por exemplo, não como jiló, não gosto de fígado, aquela carne fígado que minha mãe fazia. Você que eu adoro? Minha mãe me obrigava a comer aquilo. Mas é por isso, não pode obrigar as pessoas. Odeio. Acho que é por isso que não pode obrigar a criança a comer comida que não quer. E coentro.
Ai, adoro. Mas é que você não sente o mesmo sabor que eu de coentro. Deus me livre. Eu Porque odeio as pessoas coentro. que não gostam de coentro descobriram que tem uma questão no nosso cérebro, que você processa o coentro diferente da forma como eu processo. Você sente o coentro mais parecido com sabão. E eu sinto o coentro maravilhoso. Jura? Como ele é. Aquela coisa que eles comem na Índia também. Curry. Também não gosta? Não, meu Deus do céu. Ai, eu Meu amo Deus do curry. céu. Só o cheiro já faz eu fugir. Jura? Tá vendo como é paladar? Muito. É que curry é forte, né? Nossa, eu menina. adoro Porque daí curry. você falou do azeite de trufa. Tudo fica com gosto. Você pode fica estar com comida maravilhosa, tá gosto do curry. Exato. Pode ser você não sabe se tá comendo frango, arroz, batata ou atum. Deixa eu pensar se tem alguma outra receita Que já fez muito sucesso. coalhada, gente. Faça coalhada em casa. É tão fácil. O que é coalhada? Tem gente que chama de coalhada seca, tem gente que chama de iogurte grego, né? Tá. Eu prefiro chamar de iogurte grego, que É a assim vai mesma dar coisa? menos polêmica. Não, a coalhada, você precisa colocar um tipo de bactéria ali para coalhar. Então, vamos chamar de iogurte grego, tá? Como que você faz? Você pega, para cada 2 litros de leite desses leites frescos, não é para ser leite de caixinha, você coloca um potinho da de iogurte. Leite tipo leite da fazenda. Põe um potinho de iogurte. Coloca isso numa panela, deixa aquecer, não é para ferver. Quando Qualquer iogurte? Um iogurte natural de preferência, né? Sem açúcar. A hora que tá lá na panela e você viu que antes de ferver, desliga o fogo. Aí tem uma temperatura que é 45 graus, mas se você não tem termômetro, você coloca o dedinho lá. Quando você conseguir ficar 15 segundos com o dedinho, você conta 1, 2, 3, 4, tira. Aí você vai pegar essa panela e vai colocar para coalhar. Vai colocar lá num lugar quente. Eu costumo colocar dentro do forno com cobertorzinho. Espera lá. No dia seguinte, a hora que você tirar, ele coalhou e virou um iogurte. Então você pode comer como iogurte. Se você quiser o iogurte grego, você pega um pano, pendura e ela vai ficar deixando as gotinhas escorrer. E lá de dentro vai sair aquele iogurte grego maravilhoso. Assim, é muito fácil. E eu chamo de coalhadoterapia, porque é o tempo que demora para resolver um problema. Ah, é? Mas calma, você coloca no forno desligado. Desligado, quentinho, só para ele coalhar. Quente, o forno quente. Não, no forno desligado, sem estar desligado. quente. É só para ele estar quente. Você enrola num Tá, mas eu cobertor. não quero iogurte, eu queria a coalhada mesmo. Então, a coalhada. Aí a hora que você tirou, virou o iogurte. Agora, a segunda parte, você pendura amarra. Vai cair a água. Para escorrer esse soro. E esse soro, sabe o que que é? Whey. Whey protein. Whey Como em inglês. assim? Sabe whey? Sei! Whey. Tomo muito. A palavra whey significa soro. Então, quando sai esse soro é whey puríssimo. Você pega esse soro, que é puro whey, e você pode usar para fazer bolo, para colocar na comida, para bater. Ao invés de você comprar um whey, que também é bom comprar whey, mas se você não quer comprar whey, você pega esse whey, que é o whey mais puro que existe. Tem proteína. Proteína pura. Entendi, Então você pega o soro. leite da vaca, amiga. E quem Mas come... o whey também é leite da vaca. Eu sei, mas eu, por exemplo, eu tomo whey sem... Você toma whey vegano. Ah, tá. Você não toma nada de leite? Putz, hoje em dia não. Mas tudo bem, não, de vez em Não, quando, mas que eu tudo falei, bem de vez em quando, o dia do lixo eu como tudo e não ligo. Eu tento tirar o glúten, As lactose da minha bactérias alimentação. ruins ficam lá torcendo pro dia do lixo. Então daí tem, mas eu tento tirar da minha alimentação. Não me faz bem leite de vaca, mas de vez em quando. Posso fazer com leite de aveia? Não vai dar, né? Não. O whey é só o leite de vaca. Daí é outro processo. Aí pra fazer a proteína tem que tirar a proteína da ervilha, da lentilha, que aí é ótimo também. Uma vez eu fui tentar ser vegana. Vegana é que não come nenhum tipo, Nem, né? nem nada. ovo. Nem mel, nem ovo, nem leite, nada. Nada que vem. Eu já fui vegetariana e vegana, agora eu sou flexitariana. Você é... O que você come? Flexitariana. Flex? Você é flex? Eu sou flex. Eu como. Tá. A ideia do flexitarianismo, é que é um nome meio assim pra. Enfim. A ideia é você comer 80%, 90% vegetais, né? Vegetal, grão, cereais. E os 20% você come frutos do mar, carne, mas de excelente qualidade. Então, é mais sobre Carne você... vermelha e carne branca. Tudo, assim, flex. E É, cada flexitariano tá escolhe legal, tá legal escolhe um ser flex. modelo. É legal ser flex, você pode comer tudo, mas você prioriza o que é saudável. Então, 80% são coisas vegetais, de preferência de ótima qualidade. Tá, mas eu vou te contar uma história pra gente acabar aqui, daí você Conta. pode dar sua opinião. Eu assisti um filme uma vez, fala mal sobre todos os tipos de carne, mas assim, de uma forma bem pesada, mostrando todos os atletas. Mas óbvio já que- sei qual é o filme. Só que, praticamente, nos Estados Unidos é muito fácil. Porque você acha nuggets, Sim. vegana. Aqui no Brasil, apesar que agora tá entrando essa onda muito forte, daí eu comecei a comer o quê? Lentilha, ervilha e todos esses grãos e leguminosas que fazem a parte da proteína, né? Menina, eu fiquei com a barriga dilatada. Eu fiquei com barriga de grávida, tipo, de 9 meses. Não, Entendeu? eu entendo. Então,
não deu certo. Daí falaram pra mim, não, Tati, você devia ter... Era gradativamente. Gradativamente. Não, eu acho que assim, você consegue sobreviver super saudável, musculosa, super bem, vegano. Mas eu não acho que necessariamente seja fácil pra todo mundo. É muito difícil. Né? Eu acho que assim, pra mim seria em teoria um pouquinho mais fácil, porque eu sei cozinhar, eu sei fazer pasta de castanha, eu sei fazer... Eu não tudo que sei. tem. Eu sei usar tofu, que tofu é uma coisa que as pessoas não sabem usar. Também. Então, pra mim, não é uma coisa difícil. Eu acho, inclusive, que tem comidas divinas veganas. Mas eu entendo que pra uma pessoa que sempre se alimentou colocando a carne como o principal, é mais difícil você se adequar a esse modelo, né? Sim, Aí você tem que muito. ver se vale a pena, se você se sente bem. Não, me senti bem mal. Mas... Amiga, você queria passar alguma coisa pro pessoal de casa? Alguma coisa que a gente não falou? A gente falou de tudo, mas um pouco, me né? sigam no Instagram pra mais receitas. Qual que é o Instagram? Gigi Vilela. Aí lá tem várias receitas, dicas, ideias, enfim. Tá, por favor, sigam. Me sigam também, Tati Sigam Pilão. também, Tati Pilão. Pode falar com Tati Pilão. E a coisa mais importante, sabe qual que é? Qual? E no YouTube. Eu vou no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Não fui, tá gente. Vendo? Nem minha amiga foi lá e escreveu no canal. Vou me inscrever agora nesse canal. É muito importante pra mim, pro nosso crescimento. Muito. Né, perante todos, entendeu? Muito. Por favor, eu tô pedindo. Vamos fazer uma meta de bater E no YouTube é mais legal, porque você assiste mais tempo, né? O vídeo é mais longo. Sim. Verdade. E é isso, eu queria terminar aqui o programa. Eu amei nosso bate-papo, a gente Adorei, deu muita Tati, risada, adorei. vários assuntos aqui, vai viralizar os cortes. Eu queria agradecer meus patrocinadores. Eu tô vestindo aqui Celine hoje, ó, tô amando esse meu look da Celine, do Shopping Cidade Jardim. Também tem outro patrocinador, Shopping Jardins. E tô terminando aqui com a Gi, a gente vai ficar aqui chateando. Chateando, você gostou, né? Papeando, vou comer morango. Não dá nem pra comer nada, filho do Giovanni. Até semana que vem. Beijo. Adorei, Tati. E aí, será que...